Bem-vindo ao MacMakers, o podcast de quem faz o Mackenzie. Eu sou a professora Érica de Figueiredo. Eu sou o professor Célio da Mata. Se você é mackenzista e quer conhecer as conquistas e curiosidades de tudo o que acontece na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fique de olho no nosso podcast. Se você ainda não estuda aqui, é uma ótima oportunidade para começar a seguir a gente. Hoje a nossa entrevista é com o professor Vladimir Fernandes Maciel, que é professor aqui na universidade há 27 anos e coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Atua profissionalmente no campo de diagnóstico e avaliação de impactos socioeconômicos regionais, estudos setoriais e formulação de indicadores de liberdade econômica. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua presença. E nós temos algumas perguntas para conhecer o centro. A gente está super curioso para saber o que vocês fazem lá, como que os alunos podem participar do centro. São só alunos da graduação, pós-graduação também. Como que o centro surgiu? Vamos começar do começo. Tá, então o que aconteceu, né? Lá nos idos de 2014, através do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, um dos conselheiros, né, o Dr. Antônio Cabreira, ele trouxe essa ideia, né, que seria importante, né, na nossa instituição, né, discutir liberdade econômica, discutir livre iniciativa, que isso tinha a ver com o DNA do Mackenzie, né, o DNA do Mackenzie, ele é empreendedor, né, a história do Mackenzie, do reverendo Chamberlain, da doação do Dom Terrell Mackenzie, dos recursos de criar hoje é uma instituição que é uma universidade, mas de uma escola virar uma universidade de referência. E isso foi aprovado lá no Conselho Deliberativo e junto com o reitor da época, né? Então isso ia ser lotado dentro da universidade. E eu, como professor da casa, já era professor há bastante tempo e pela experiência profissional e acadêmica que eu tive, eu fui convocado para ajudar a viabilizar esse projeto, né? Do que seria. E isso veio junto com a ideia de ter, né, 2 mestrados. Foi um pacote assim, né, de discutir liberdade econômica, depois a gente pode falar o que ela é, né, e ter 2 mestrados profissionais, um na área de administração e desenvolvimento de negócios e outro na área de economia, que eles dessem esse corpo acadêmico, né, para você dar escala, né, dar volume ao que seria o Centro de Liberdade Econômica, né. Então foi essa história lá, começou o projeto em 2014, e em 2016 foi oficialmente inaugurado e o ano que vem a gente completa 10 anos. Que bacana. E os da graduação podem participar só da economia ou aluno da pós-graduação? Como que funciona? Então, o centro, né, ele tem algumas iniciativas. Eu vou dividir em 3 pernas, né? Ele tem as iniciativas de pesquisa, e alguns dos projetos de pesquisa a gente tem financiamento para realizá-los, então tem a possibilidade de ter bolsa de pesquisa. E aí alunos de graduação e de mestrado podem participar desses projetos, como de fato acontece. A gente tem iniciativas de extensão, então a gente tem projeto de extensão, onde os alunos também podem participar, né? Projetos e iniciativas extensionistas. E a gente tem iniciativa que é extensão e educação, né? A gente também tem um grupo de estudos, a gente tem um círculo de leituras que se reúne quinzenalmente. Todo semestre a gente pega uma obra importante de economia ou de economia brasileira que trata essa questão da liberdade econômica e a gente discute, a gente estuda. Então, digamos que você tem 3 formas de participar, né? Se envolvendo nas nossas iniciativas extensionistas de pesquisa e nessa iniciativa que é extensionista, mas a gente considera também que é de educação, que é o círculo de leituras. Legal. Professor, dá uma geral pra gente o que seria a liberdade econômica, que todo mundo fala, mas tem muita gente que não consegue entender o termo. Então, a liberdade econômica é um dos conceitos mais bonitos que tem em economia, porque se refere ao ser humano, né? Se refere ao quê? A liberdade de você poder escolher o caminho da sua vida. Escolher em que sentido? O quanto e o que você vai fazer com a tua capacidade de trabalho, a tua capacidade de empreender, os seus recursos, e tomar essa decisão sem que haja uma coação de uma outra pessoa e sem que o Estado possa coagir você de forma abusiva. Tá? Então, a gente fala da natureza humana, que é a liberdade de escolha, a liberdade de decidir
Por exemplo, eu quando era um aluno de colégio, né, do hoje ensino médio, na época da colegial, né, eu decidi estudar economia. Né, e eu tive o esforço e todo o trabalho para isso e construir uma carreira. Isso tem a ver com liberdade econômica, né? Onde é que eu ia me dedicar, onde é que eu decidi, ou quando as pessoas decidem empreender, né? Quando alunos aqui do Mackenzie, tem uma história bacana, né? A gente teve o filme premiado ao Oscar com a Fernanda Montenegro, né? Ainda estou aqui. Os personagens eram mackenzistas, né? O deputado, né, em questão, o Rubens Paiva, era um mackenzista que ele criou uma empresa de construção. Ele era um empreendedor, junto com colegas da engenharia, e formou uma empresa e criou, quer dizer, essa liberdade econômica de você poder escolher e decidir, colocar o seu talento, né? Isso eu digo que é muito bonito porque tem a ver com a natureza humana, né? As pessoas são livres para poderem, elas têm que ser livres para poder escolher o seu destino, né? Então é disso que se trata a liberdade econômica. Legal. A gente está falando dos alunos, né? Então, a gente sabe que está no CCBS, é isso? CCSA. CCSA, desculpa. E alunos de outras unidades, assim, para poder participar com vocês, onde ele tem que ir, como é que ele tem que aparecer, quem ele procura? Tá, então, bom, primeira coisa, nós ficamos no prédio 12, ali na entrada da Rua Itambé, do lado do portão, na entrada, né? A gente fala que é a casinha, né? Que é um dos prédios mais bonitos que a gente tem aqui no Mackenzie. Então a gente fica lotado lá. Os alunos podem visitar e conhecer as nossas instalações e o que a gente tem. Mas quando a gente... E se envolver, né? Mas a gente, quando tem recurso, tem uma bolsa de pesquisa, a gente faz um edital, a gente publica e torna isso público na universidade. A gente, por exemplo, ano passado a gente teve um projeto de pesquisa com recurso externo que a gente captou e financiou. Então a gente tinha alunos do curso de administração, do curso de direito, do curso de economia, que foram nossos bolsistas de pesquisa, né? Inclusive no curso de direito tinha um aluno de graduação e um aluno de mestrado que trabalhou com a gente, né? A gente já teve iniciativas aqui para fazer podcast com o CCL, aqui com a empresa Júnior. Então a gente interage, né? Eu ia falar, a gente está lotado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA, carinhosamente chamada de Escola de Negócios, mas nós somos da universidade, né? Nosso espaço de atuação é na universidade, né? Com as unidades, né? Com os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação. Ótimo. E dos egressos, teve algum aluno que se destacou, que o senhor quer mencionar? Então, como os egressos entram no mercado de trabalho, para onde eles vão? Então, é muito interessante porque eu vou falar da parte de projetos de pesquisa, né? Trabalhar em projeto de pesquisa com a gente, às vezes é a primeira oportunidade de o aluno ter contato com a vida acadêmica, né, de pesquisador, que vai entendendo os sofrimentos, as agruras, né, os prazeres, a satisfação de você trabalhar, de estudar, de mexer com dado. E muitos desses alunos que passaram, né, por esse processo, eles perceberam que a carreira deles não era necessariamente sair dali e trabalhar num banco, que seria o natural de quem está na área de negócios aqui em São Paulo, né? Você vai trabalhar no mercado financeiro. Então, alguns alunos têm destaque, né? Um deles, né, a gente teve o Matheus. O Matheus, ele foi aluno nosso de graduação. E depois eu conheci os pais e eles vieram me contar, poxa vida, né? O Matheus era um menino tão rebelde na adolescência e aí ele se encontrou estudando lá e trabalhando com a gente, né? E, bom, o que aconteceu com o Matheus? O Matheus, ele foi nosso bolsista, trabalhou em pesquisa. A gente tem uma pesquisa constante, que é um índice de liberdade econômica dos estados, que, aliás, a gente fez o lançamento da edição 2025 ontem, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns. E ele fez parte da equipe, trabalhou, ele foi orientando de iniciação científica ali no centro, participou do nosso fórum de liberdade econômica,
que é um espaço onde a gente tem para apresentação de trabalhos acadêmicos, de ter palestras e tudo mais. E ele se encantou por isso, né? E aí houve uma oportunidade, a gente tem muita parceria externa, tem uma rede muito interessante de participar de um concurso para alunos de graduação, para falarem sobre problemas econômicos e soluções para problemas econômicos, grandes questões do mundo, né, de pobreza, etc. e tal. Ele fez um ensaio, ganhou o primeiro lugar. E tudo aquilo ali, né, a gente tinha a possibilidade de enviar um aluno para o exterior para passar uma semana, né, num projeto de uma instituição que tem uma semana universitária. A gente enviou, e conseguiu uma bolsa para ele. Enfim, o resultado dessa história é que ele se encantou com aquilo e ele deu prosseguimento. Então, dessa instituição que ele foi lá participar do projeto com bolsa, ele virou estagiário. Estagiário, ele aplicou para fazer mestrado na Universidade de Chicago. E era um dos poucos mackenzistas, né? Eu até recebi, a mãe dele me trouxe o livro de formados, está lá, me presenteou com o nome dele, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Né? Ele se formou em políticas públicas na Universidade de Chicago, né? Deu continuidade, ele agradeceu, foi ali que foi o meu caminho. Hoje ele é pesquisador da Universidade de Stanford, do legal. Hoover Institute. Então, assim, né, é um caso de destaque. Nós temos outros 2 alunos nossos que são egressos, que passaram pelo centro, fizeram pesquisa com a gente, participaram dos eventos, círculo de leituras. E é uma universidade parceira que a gente fez carta de recomendação para eles e hoje eles estão fazendo doutorado, estão fazendo PhD nos Estados Unidos. Então, assim, abriu uma possibilidade. E mesmo para aqueles que não vão para a vida acadêmica, o fato de você mergulhar com aquilo, estudar, discutir, aprender a pesquisar, trabalhar com dados, você cria uma visão de mundo, de conhecimento, de ferramenta que ajuda no mercado de trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz de quem passou pela gente sempre falar com carinho. Poxa, foram anos fantásticos, uma experiência muito boa, marcou minha vida. Então, e é desse ponto, né, das pessoas falarem assim, não, vem aqui na minha colação de grau que eu quero apresentar minha mãe e falar quem é o pessoal aqui do centro que eu trabalhei, que foi bacana, que eu me envolvi. Então, essa relação é muito importante para a gente. Puxa, então o centro ele abre muitas portas para os alunos trabalharem em diversas frentes, né? Aqui no mercado nacional e internacional, pelo visto. Né? Sim, porque a gente tem uma rede de contato muito grande, né? E não é só o evento que a gente organiza, a gente às vezes é convidado, então a gente abre essa possibilidade. Olha, indique alunos, por exemplo, né? Projeto de formação de jovens líderes. Então, tem chamada anual para a gente indicar alunos para tentarem uma bolsa, para ficarem estudando 2 semanas no Chile sobre economia e política da América Latina. Então, essas coisas, a gente tem esse contato, essa rede, e a gente vai tentando viabilizar para os nossos alunos, né, de encaminhá-los, né? Então, tem uma coisa muito importante do nosso centro, que não é só discutir a liberdade econômica, a importância dela, e como a gente mede, e como a gente pode pensar o Brasil a partir dessa ideia, mas aqui dentro da universidade, de como a gente pode, através dela, integrar os alunos, né? E abrir portas. E eles participam com trabalhos em outras unidades também? Ou é só dentro do centro? Eles têm a possibilidade de fazer trabalhos em outras unidades? Então, por exemplo, uma iniciativa de projetos de empreendedorismo, eles conseguem trabalhar em outros... Não, assim, eles se vinculam aos projetos que a gente está conduzindo. Certo. Né? Agora, eles podem levar, e isso acaba acontecendo, o conhecimento que eles adquirem para os projetos que estão desenvolvendo. Então, uma coisa, a gente teve uma aluna de direito que estava desenvolvendo um estudo na área de direito, com tecnologia, etc., e queria estudar a questão regulatória. Então, participando do nosso projeto, ela teve contato com literatura, com uma outra visão que ela incorporou no trabalho dela. Né? Então, você leva aquilo que você aprende, né? Uhum. Você vai carregando e vai incorporando. Isso que é muito importante. Legal. E, professor, assim, sobre liberdade econômica e Brasil, por exemplo, o que o senhor acha, assim, pensando em liberdade econômica, assim, quanto maior a liberdade econômica, você acredita que o país avança mais ou você consegue fazer essa relação? Consigo. Eu primeiro preciso te dizer o seguinte,
nem é eu que faço essa relação. Uhum. Essa relação é medida. Uhum. Os países mais desenvolvidos do mundo, então estou falando países com maior PIB per capita, menor mortalidade infantil, menores condições de pobreza, né? Maior inserção feminina no mercado de trabalho, são países com maior nível de inovação, são com maior nível de liberdade econômica. Vou te contar uma coisa. A gente sempre fala dos países da Escandinávia, né? A Dinamarca, a Suécia, a Finlândia. E a gente sempre fala pela ótica do estado de bem-estar social. Mas a gente esquece de falar que são países que estão no topo, não é? no primeiro grupo de liberdade econômica do mundo. Junto com a Austrália, com Nova Zelândia. São países onde a qualidade de vida das pessoas é muito elevada, né? E isso está associado à maior liberdade econômica. Eu vou dizer, por quê? Porque a maior liberdade econômica permite que as pessoas possam trabalhar, empreender, gerar renda, gerar riqueza. E isso aumenta o bem-estar. Como é que os países que têm um estado de bem-estar social conseguem manter esse estado? Porque tem uma atividade econômica pujante, flexível, né, que garante, né, o Estado ter capacidade de arrecadação. A sociedade escolheu, olha, eu quero ter um Estado de maior proteção social, mas como é que a gente banca esse Estado? Né? Gerando atividade econômica. Então, o Estado arrecada muito para gerar os serviços, mas a atividade econômica ela é muito livre, ela é muito dinâmica. E as pessoas, né, isso é uma coisa interessante, né? Tem um indicador de felicidade. Tá? São percepções, na verdade, um indicador de percepção de felicidade. E existe uma correlação muito alta entre a felicidade do país e a maior liberdade econômica, que faz todo sentido. Porque o sujeito não é oprimido de escolher o seu caminho. Tem um economista indiano, o Amartya Sen, que foi prêmio Nobel, que ele tem um livro que acho que resume o que eu quero dizer, é Desenvolvimento como Liberdade. Só há desenvolvimento econômico se você consegue dar às pessoas condições para elas exercerem os seus desejos, vontade, obviamente sem passar por cima de outra pessoa, né? Mas exercer isso, exercer os seus direitos, conseguir fazer as suas escolhas. Então só é desenvolvido se você tem essa capacidade. Né? Então não é desenvolvido aquele que tem a maior indústria, mas aqueles cujas pessoas têm condições de serem mais livres. Tá? Então esse é o ponto da perspectiva, né? Quando a gente fala de liberdade econômica, a gente está falando de um desenvolvimento maior. E neste caso, você falou sobre o Brasil. Nós temos muito a avançar ainda. Eu vou te contar o dado agora, né? Relatório do Instituto Fraser do Canadá, que a gente faz parte da rede de pesquisadores do mundo sobre isso, liderados pelo Instituto Fraser. O Brasil está na posição 85. Puxa vida. A economia brasileira é a 10ª, dependendo do ano, 19ª do mundo. Mas nossa posição está 85. O que significa isso? Que a gente é um país que é classificado como um país de liberdade econômica média baixa. Ou seja, a gente tem dificuldade de conseguir tocar a nossa vida. Tá? E o que é tocar a nossa vida? É abrir o negócio e ter esse negócio formalmente, tocar esse negócio, ter um emprego formal, pagar as nossas obrigações, né? Porque é caro, porque é custoso, porque é difícil, porque não tem tanta segurança jurídica. Isso vai criando barreiras, vai tornando mais difícil a vida de quem quer trabalhar. Esse é o ponto. Então há um campo grande para o Brasil avançar. E nesse campo, na medida que a gente avance, a gente vai melhorando as condições para que a economia do país cresça, para que você inclua mais gente. Eu acho que a gente trabalha com um conceito aqui no centro, que é o de inclusão produtiva. Que assim, a melhor forma, a melhor política social que existe é a pessoa conseguir empreender ou trabalhar. Mas vamos falar trabalhar de uma certa forma. Seja contratado, seja empreendendo. Essa é a melhor política social. Sem dúvida. Então você precisa, a gente tem um desafio que é de incluir os vulneráveis para dentro do mercado, mas de uma forma que elas possam empreender e trabalhar formalmente.
Então, quanto menor for a liberdade econômica, mais difícil isso. Então, a gente vai criando um mundo de pessoas à parte, que estão fora do mercado de trabalho formal, que empreendem de bico, com todas as precariedades que existem. Você precisa trazer para dentro. Como é que a gente traz para dentro? Facilitando, né? Desburocratizando, diminuindo o peso, diminuindo a dificuldade. Eu preciso incluir essas pessoas, né? Não adianta eu ter uma legislação, às vezes uma legislação laboral ou empresarial, que é muito sofisticada, mas que só atende a poucos. Eu tenho que ter uma coisa simples, que eu traga a maioria para dentro. Esse é o desafio da liberdade econômica do Brasil, né? Expandir a liberdade econômica para a gente incluir. Eu morei na Suécia, perto de Estocolmo, em 2005. E me surpreendeu demais como eu vi as pessoas comprando, e as pessoas, sabe, famílias assim de 5, 6 crianças. Eu nunca tinha visto famílias tão grandes. E as mães lá com todo aquele monte de criança. Mas o que me surpreendeu mais foi a questão do poder de compra deles. Da abundância. Da abundância. Abundância, prosperidade material. Prosperidade material. E eles eram muito felizes. Eu olhava sempre, porque eu tinha a impressão, imagina, não existia Google naquela época, né? Eu não tinha ideia do que eu ia esperar quando eu chegasse lá. Então, a gente ouvia falar da depressão que existia na Finlândia. Porque é frio, porque tem uns dias escuros. E me surpreendi demais. Eles eram um povo tão feliz, tão feliz. E eu peguei do inverno até o verão. E no verão era uma coisa mágica, assim, começou a primavera, eles saíam para tomar sol, eles eram, nossa, faziam piquenique, né? Faziam eles piquenique, na praça, assim. E era todo mundo muito livre para circular. Eu voltava da universidade perto do verão, 11 horas da noite, andava no meio de uma florestinha que tinha lá, nada acontecia, e aquilo eu achava mágico, eu falava, nossa, que liberdade de poder andar, de poder comprar as coisas, de passar no supermercado. Tinha uma variedade que a gente ainda não tinha aqui. Então, assim, para mim foi um mundo novo. Para mim, realmente foi um mundo novo. Naquela época não tinha nem Skype direito, né? Para falar com os meus pais era meio difícil. Então, nossa, eu gostei demais de ter conhecido a Suécia naquela época. Assim, foi realmente um lugar fantástico. Finlândia, conheci a Dinamarca. Então, realmente, os países nórdicos realmente são lugares que são incríveis desse ponto de vista econômico. Sim, e aí a gente entende o verdadeiro significado da palavra desenvolvimento econômico. São as pessoas, né? As pessoas estão felizes, elas estão com abundância material, elas não estão passando necessidade. Né? E a liberdade econômica é um requisito para isso. Né? E pegar a condução não era uma coisa destinada às pessoas que não tinham dinheiro. Você vai pegar ônibus, metrô, então você não tem dinheiro para comprar. Não, todo mundo andava de ônibus, todo mundo andava de metrô, com uma de qualidade trem. De serviço impressionante. Então, a gente precisa ainda fazer muita lição de casa. O Brasil não está parado, mas ele avança muito pouco. Né? A gente às vezes oscila, anda de lado. E isso é um problema. E é um problema por quê? Porque assim, quem prospera num ambiente difícil, de baixa liberdade econômica, é o grande. O grande tem dinheiro para ter departamento de planejamento tributário, advogado trabalhista, tem caixa para isso, tem poder de mercado. Mas, vamos lembrar, das 5 milhões de empresas brasileiras, apenas 2.000 e poucas empresas são grandes, acima de 500 funcionários. Os outros milhões de empresas são pequenas e médias. Que se um mês vende pouco, já talvez não tenha dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Para pagar a conta. Então, eu preciso ter um ambiente para essas pessoas, essas empresas, conseguirem operar e florescer, porque você vai gerando emprego, vai gerando renda e oportunidade. E aí, gente, essa é a política social fundamental, né? A pessoa conseguir ser dona do seu nariz, ter autonomia, honestamente ganhar o seu dinheiro, trabalhando, empreendendo, assim. Isso é fundamental até para a sanidade. E aí a gente fala da felicidade. Porque se você tem essa condição material sendo resolvida, o nível de ansiedade, o nível de estresse diminui, a qualidade de vida aumenta, a saúde melhora. Então, assim, é muito importante isso. E, infelizmente, a gente tem uma história, que é uma história, foi o nosso caminho no Brasil. Né? O caminho de que a gente entendeu que ser desenvolvido era ser industrializado.
tinha um contexto histórico para isso, tá? Isso foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tinha que se industrializar a qualquer custo. A qualquer custo. E a ideia era, então, você conseguir viabilizar em termos de infraestrutura, de empresa, de maquinário, mas sempre olhando para o lado do capital físico. E a gente deixou de lado uma coisa chamada capital humano. São as pessoas, gente. Então a gente tem um preço muito caro por isso. Então quando a gente fala de expandir a liberdade econômica, a gente não está falando do capital físico, a gente está falando de ampliar a capacidade das pessoas. Essas pessoas conseguirem ser donas do próprio nariz, tocar a própria vida. Então, para isso precisa de educação, para isso precisa de oportunidade, para isso precisa de inclusão para dentro do mercado. Às vezes eu penso também assim que precisa um pouco de comunicação para essas pessoas, né, e tentar achar um caminho um pouco mais tranquilo. Porque, como a gente estava falando há pouco, assim, tem a questão burocrática, né, inibe muitas pessoas de tentar empreender. O professor falou que empresas grandes têm lá seu departamento jurídico e tal. Né, o cara que é pequeno, ele tem medo de contratar uma pessoa e de repente tem um problema com um funcionário que ele tem. Por quê? Porque ele não tem esse respaldo jurídico, ele não tem um departamento para cada coisa, ele tem que resolver sozinho. E não tem dinheiro sobrando se precisar pagar todos aqueles encargos sociais, né? Que isso realmente é muito difícil. Então, e aí que acaba assim, você fala, no intuito de proteger o trabalhador, né, você faz toda uma legislação fechada, você está desprotegendo, porque poucos trabalhadores, metade da força de trabalho do Brasil está na informalidade, gente. É muita gente. É muita gente. Então a gente está falando de uma força de trabalho no Brasil que é aproximadamente 100, 110 milhões de pessoas. Eu estou falando que metade disso, 50, 55 milhões de pessoas, estão na informalidade, está zero proteção laboral, zero proteção social, zero benefício, zero aposentadoria para o futuro, está fora. Então eu não posso ter um mundo que divide a sociedade em duas, né? Então eu tenho que pensar em simplificar, em integrar, diminuir essas barreiras. Então tem que ser fácil. A Suécia, você contrata e demite facilmente qualquer pequeno empresário. Aí você fala, mas não, é um Estado que explora o cidadão. Não, muito pelo contrário. Ele tem todo lá o aparato de apoio e as empresas conseguem fazer, né, um ato simples de contratar e demitir sem se ele se sentir, puxa, se eu contratar, eu não vou ter um problema, como é que eu vou resolver? Vou ter dinheiro para pagar isso? E você não vai ter dinheiro para pagar o advogado para ir se defender eventualmente? Então a gente precisa, na verdade, modernizar o Brasil. O Brasil passou por rodadas de modernização e aí ele vai parando no tempo. Então a gente está precisando de uma nova rodada de modernização do Brasil e é uma modernização institucional que olhe para a gente e pense o seguinte, liberdade econômica não é do partido A, B ou C, da esquerda ou da direita. Vamos olhar para os países do mundo. Esses países que se desenvolveram, o que eles têm? Tem isso. Então vamos fazer desse jeito. Liberdade econômica é um requisito para a gente avançar? Vamos trabalhar com ela. Né? Não pode ser a pauta do A, B ou C. Isso é muito ruim, acaba polarizando e a gente deixando uma discussão de lado, que a discussão é o seguinte, como é que a gente desenvolve, como é que a gente chega no primeiro mundo? O que esses caras, o que a Suécia fez? Porque, vamos lembrar, a Suécia começa o século XX pobre, era um país pobre. E eles conseguiram. Por que a gente, com tanta riqueza, com tanto recurso, com tanta gente boa, a gente não consegue? Esse é um ponto importante, porque eu estava numa discussão, eu estava acho que na graduação, e nós recebemos uns suecos na época aqui numa conferência, e alguém na mesa perguntou, não, porque nós somos um país pobre. Aí o entrevistado falou assim, não, vocês não são pobres somos nós, porque olha a quantidade de pessoas que vocês têm aqui contribuindo, e olha a quantidade que a gente tem lá. Então, na verdade, pobres somos nós, mas eles avançaram de um jeito que a gente não consegue nem imaginar, né? Sim, mas é possível. Eu acho que criando as instituições corretas, as regras claras, sendo simples, sabe, gente? Tem um professor, amigo meu, que fala assim, mais vale um arroz com feijão bem feito, eu diria, em um ovo frito com uma gema mole em cima, do que um prato muito sofisticado que a chance de você fazer uma coisa e errar e não der certo. Então, assim, eu acho que a gente precisa
ser simples e certeiro, né? Porque assim, a gente já tem uma base no Brasil, mas a gente precisa, justamente com essa base, ampliar, trazer gente, incluir. Não dá para a gente aceitar que é o normal do Brasil, metade do país está na informalidade. A maior parte das pequenas empresas, todas informais. Não dá para a gente aceitar isso. Né? Então, por isso que a gente entende que liberdade econômica é fundamental para essa inclusão produtiva. Legal. Muito bom. Professor, muito obrigada pela sua participação. Adoramos conhecer o Centro de Liberdade Econômica aqui no Mackenzie. Muito obrigada mesmo. E como o senhor é um Macmaker, nosso voto aqui. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigada. E eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o centro, sobre liberdade econômica e dizer que a gente está de portas abertas para a comunidade mackenzista. A gente está terminando um ano, né? Então a gente está em encerramento de projeto e tudo mais, né? Mas o ano que vem, os alunos que tiverem interesse, que se interessaram, que gostaram dessa discussão que a gente está falando aqui de liberdade econômica, né, que venham nos procurar, vejam que os projetos que vocês possam participar lá no centro, se não tiver um projeto no momento, mas fazer parte do círculo de leituras, estudar. Eu acho que isso é importante, isso não é uma coisa do economista, é uma coisa de cidadão, de cidadania, né? A gente entender isso. Então acho muito importante e a gente tem uma coisa muito bacana. A gente está numa parte do campus que tem um muro de vidro. Né? É justamente o simbólico do que a universidade sai dos seus muros e tenta se comunicar com a sociedade, com o lado de fora. O centro tem muita integração com a sociedade, com o lado de fora, com outras instituições, e isso abre oportunidade para os alunos, como eu disse para vocês, né? Então a gente está aqui de portas abertas e obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado, viu, professor? Obrigado. Isso aí. Então, se você é mackenzista e quer contar a sua história por aqui, estamos de portas abertas, o nosso QR Code aqui atrás e até semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem.